dor de barriga, todo mundo é igual. E eu realmente tive uma dor de barriga mesmo, desaguei, falei, opa, o Ivani falou, agora tudo novo. Eu sempre, tudo coopera ao bem. Que uma semana que eu não consegui trabalhar naquele dia, naquela quarta-feira, e quinta eu fui ainda me arrastando, né? Glória a Deus, eu trabalho em casa, entre uma situação ou outra, eu virei uma rainha de trono, literalmente. Meus filhos também ficaram ruins, mas o que a gente é sem a saúde? E quem dá a saúde para a gente é Deus, gente. E a gente considerar Deus em tudo, não na falta da saúde, mas glória a Deus, eu acordei, glória a Deus, eu tenho uma oportunidade de fazer diferente, glória a Deus mesmo, porque tudo que a gente precisa é da presença dele. É ele. Sem ele, a gente não é inteligente, sem ele, a gente não é ágil. Cadê aquela minha expertise toda que ele faz e acontece onde eu me garantia? Não, eu dou conta, uma gripe não me paralisa, até que realmente eu pude aproveitar esse tempo de introspecção e olhar para dentro de mim, falar, meu Deus, o que que é que eu caí assim, que sem o Senhor a gente não precisa, não tem nada, gente. Não tem nada, não é o nosso muito trabalhar, como eu sempre trago na nossa comunidade de segunda-feira, que não é fazer para ter. Ah, eu preciso trabalhar para pagar boleto. Não, eu sou uma filha amada, eu vou realizar aquilo que o Senhor me confiou, como está em João 17,4, para manifestar Ele aqui nessa terra e atrair mais pessoas para Ele, que é possível, no meio da dificuldade, acreditar nele, não se desviar para a direita nem para a esquerda, é acreditar sem duvidar. E aí sim eu manifesto Ele nessa terra e através do nosso trabalho. A Cleo, que trabalha para alguém, ela está manifestando Jesus lá naquele ambiente. A Mabel, a mesma coisa dentro da rotina dela. Lá em Salmos 149, diz que o Senhor nos dá vitória diante do oprimido. Aí a gente pergunta, por que que então que ele nos mantém em um lugar de opressão? Até comentei isso com a Célia esses dias, que muitas vezes é para a gente levar a vitória, a liberdade para esse opressor, né? Nós estamos aqui. Quando eu falo para Deus, Deus, eu quero tanto marido, eu quero ser restituída nessa área, e Deus fala, eu não vou te dar um marido. Você vai ser a esposa na vida desse homem, onde vai manifestar o meu amor. Nunca é sobre nós, é sobre o outro, é manifestar Deus na vida do outro, né? Então, olha como é importante a gente ter essa consciência de que sem Deus a gente não é nada. E aí eu quero trazer uma palavra simples que está nesse sentido da gente ser sem religiosidade. Eu fui com meu pai morreu, né? Algumas já conhecem a minha história em 2006. 2006 foi um ano, eu sou a mais velha de três filhas, e naquele ano eu tenho uma sensibilidade do espírito muito forte. Aquele ano foi um ano que meu pai morreu em julho, fez 18 anos, dia 2 agora. Aquele 2006 foi um ano de Copa, eu agitada, eu sempre fui muito agitada, e aquele ano foi um ano que eu estava muito estranha. Minha avó falava assim: você está estranha, eu não dormia à noite. E eu comecei a escutar a Bispa Sônia da Igreja Renascer, porque eu não dormia, gente. Eu trabalhava sempre agitada mesmo. Eu falo que eu era 440. E ali minha avó me levou na Igreja Renascer, eu conheci, né, aceitei Jesus ali. Aceitei Jesus não ali, eu comecei a aceitar Jesus em termos de faz sentido, porque eu vim da Igreja Católica, depois passou pela espírita de Allan Kardec, aquela coisa. Na época, meu pai ia na Allan Kardec e a gente ia junto, filha, né? Não tinha ainda uma autonomia de identidade. E a gente escuta o nosso pai, lembra que eu já trouxe na aula? Só que hoje eu trago para um pai espiritual, né? Celestial, que é o nosso pai. Ou é Deus ou é o diabo. Não tem muito, não tem muito que discutir nisso. Mas na época eu era filha, escutava o meu pai biológico mesmo, filha, eu era extremamente apaixonada por ele. Aí minha avó me levou nessa igreja, eu comecei esse Jesus aí, esse Deus aí, enfim. Isso no primeiro semestre, quando foi dia 2 de julho, meu pai morreu em 7 horas. A dor foi tão profunda, eu fiquei tão mais revoltada, porque cadê aqueles espíritos que não falou nada para mim, não me avisou que meu pai, que era meu Deus aqui na terra, ia morrer. E ali, eu já com aquela intimidade que eu já vinha, né? Com intimidade não, que aquele conhecimento que eu já vinha com Jesus através da igreja, ouvindo as ministrações à noite, minha avó foi comigo, eu batizei em 2006 e reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Pela dor, gente, porque a falta do meu pai foi assim uma tragédia na minha vida, foi arrancar de mim o meu coração. E eu me converti ali em 2006, né? Aceitei Jesus na conversão de aceitar Jesus. E a conversão mesmo veio durante esses 18 anos. Então, faz 18 anos agora, tá fazendo, que eu me batizei e aceitei Jesus. Só que quando eu me batizei e aceitei Jesus, como eu falei, foi uma conversão de transformação, que eu agradeço todos os dias a Deus pela nova criatura que eu sou hoje.
pela nova criatura. E lá em Oséias, que eu já trouxe na aula de segunda-feira, que muitas vezes a gente perece por falta de conhecimento, conhecimento de informação e conhecimento dessa intimidade que o louvor trouxe. Porém, eu comecei a me envolver, me frequentar a igreja. Claro, existe a importância da igreja, sim, e eu me tornei até uma diaconisa da igreja, de tanto que eu trabalhava e servia. Todo o excesso esconde uma falta. Eu peguei toda aquela minha falta do meu pai, aquela busca que eu vinha, né, dessa transformação, porque eu fui convertida de verdade. E vivia na igreja como uma religiosa, não por maldade, porque eu não sabia. Religiosidade até que eu me divorciei, o meu mundo caiu também, tem 4 anos e meio isso, me desviei da rota, foi quando eu conheci a Cléo, o Senhor me trouxe de volta para casa, foi o mais profundo do meu processo, porém, eu comecei a perceber que meu maior nível de intimidade com o Senhor foi no meu secreto. Foi aqui, foi nessa casa, nesse secreto, na minha dor, no meu processo, foi no meu íntimo, quando o Senhor fala, vai para o seu quarto. Quarto, quando a gente vai namorar com o marido, normalmente a gente vai pro quarto, quando a gente tem filho, né? Claro que todo lugar é lugar, mas normalmente a gente vai dormir no quarto com o marido e ali a gente faz sexo, como a gente tem intimidade com o marido. E olha, na palavra fala, vai para o seu quarto. O que o Senhor está convidando aqui? Vai para a intimidade comigo. É isso que o Senhor tem falado. Que pode ser o quarto, pode ser a sala, pode ser a cozinha, pode ser a mesa. Eu tenho uma mesa que eu chego nessa mesa, é meu altar, meu leito de altar com Deus mesmo. E ali, minha conversão mesmo, realmente, a cada dia que Ele está me levando para hoje falar da palavra dele, nesse processo, é um processo de 18 anos, tá? Eu não me converti em 18 dias, eu me converti em 18 anos. Tem gente que se converte em 18 dias. A minha conversão mesmo, de sair de quem eu era para essa nova criatura, demorou tem esse processo de 18 anos. E eu quero dizer que não foi, claro que aquelas palavras do culto me ajudaram muito, porque a gente tem que estar num ambiente que a fé vem por ouvir a palavra. Eu agradeço por aquele tempo, mas minha maior conversão mesmo, conhecer a face de Deus, foi aqui na minha intimidade, no meu secreto, como está na palavra dele. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja por religiosidade, por conveniência, por status, por moda, por tendência, e não é convertido de fato. Esse é o que eu quero trazer hoje. É muito importante, sim, a gente ir na casa do Senhor. Eu vou na casa do meu Pai, eu vou celebrar a palavra, vou ouvir uma boa palavra, vou comunhão com os irmãos, mas o Senhor busca ainda assim um nível de intimidade. E intimidade é no secreto. Não importa a hora e não importa o lugar, mas o nível de intimidade. E quantas vezes eu estava ali na igreja arrumando cadeira, eu era diaconisa, tudo, e não eximindo essa fase da minha vida, glória a Deus por ela. Só estou trazendo um convite que a meditar, que naquela fase eu não era tão entregue ao Senhor como eu sou hoje. É que foi na intimidade. Existia ainda assim uma máscara, ainda assim existia uma folhagem, que é o que eu quero trazer aqui para nós hoje. E ali, ainda assim, trabalhando para o Senhor, falando que Deus era meu pai, mas eu não escutava a voz dele. Eu ainda assim, eu resolvia as coisas do meu jeito, com a minha justiça própria. Na Bíblia, vestes, toda vez que vocês lerem a palavra vestes, significa justiça de Deus, um comportamento de Deus, né? E aí eu quero trazer para vocês é, Gênesis 3:7, começando. Vou trazer 2 versículos, mas eu quero abrir com Gênesis 3:7. Eu amo Gênesis, né? Tudo volta em Gênesis. Gênesis é princípio, onde tudo começou. E eu trago dentro do projeto Fêmeas a origem mesmo. E a origem é o quê? É princípio, é fundamento. Então, eu sempre volto lá, isso está muito dentro de mim. E para mim tem que fazer sentido, tá? Eu não sou aquela que faço por fazer. A Célia conversando com outra amiga, deixa eu pensar, deixa eu voltar aqui, processar, voltar para a essência. Deus é meu sócio, além do meu pai, além do meu marido, então eu tenho que trazer isso para ele. E na intimidade ele vai me trazer paz no coração, vai trazer aí uma instrução, mais que uma estratégia, coisa que eu já trouxe também nas nossas aulas. Mas lá em Gênesis 3:7 fala assim: então, eu amo essa palavra, né? Então, quando Adão e Eva pecaram, comeram a maçã ali, foram abertos os olhos dos dois e souberam que estavam nus, nus
né, a palavra nu, ficaram envergonhados. Quando a gente está, por exemplo, eu estou tomando banho, a minha mãe chega, ai, dá uma vergonha, né, você tá nua, tá exposta, né? Vamos imaginar, mas por que que eles sentiram vergonhas se eles andavam nus? Eles andavam sem roupa, pelado, ó, pelado, sem máscara. Eles andavam abertos diante de Deus. A gente põe, por exemplo, eu tenho um filho mocinho e eu moro em prédio, eu amo descer para tomar sol. Gosto de tomar banho de sol mesmo. E eu não desço de biquíni, eu não gosto de descer de biquíni. Eu desço de roupa e com a parte de cima, e depois lá embaixo eu tiro só a parte de cima para pegar uma corzinha aqui, até porque eu tô com vitamina D baixa. Mas eu desço de shortinho. Shortinho, roupa, mas um shortinho com camiseta e lá em cima eu tiro a camiseta e fico com a parte de cima do biquíni. E o meu filho tá mocinho, tá ficando meio enciumado. Ele fala, mãe, esse short tá muito curto. Muito curto, olha só. Então a gente coloca, eu falei, não, mas eu não quero colocar biquíni, mas eu vou colocar calça, né, para pegar um sol. E, enfim, eu quero trazer que a roupa, ela representa, ela modifica a nossa nudez. Tem vergonha de ficar? Eu já não coloco um biquíni, porque meu bumbum é grande, como que eu vou colocar biquíni aqui no meio dos amigos? Eu não me sinto confortável comigo, tá? Diferente de uma praia que é aberta. Então, a roupa é para esconder algo. Meu filho queria que eu colocasse uma burca, querendo me esconder do quê? Né? Eu falei, não, filho, né? Não precisa tanto. Resumindo, gente, o Adão e Eva andavam pelados, literalmente sem roupa. E quando eles pecaram, eles perceberam que eles estavam sem roupas. Eles se sentiram envergonhados, queriam se cobrir. E aí eles foram lá e pegaram folhas de figueiras. Prestam bem atenção nessa parte. Pegaram folhas de figueira e fizeram aventais para si. Eles se vestiram. Depois vocês vão meditar nessa palavra. Eu convido que depois Deus matou um bicho inocente, fez roupa para eles, expulsou de lá, mas esse não é o contexto de hoje. O que eu queria trazer é que eles, quando eles perceberam que eles estavam nus, envergonhados, inadequados diante de Deus, eles fizeram roupas para ele, vestes com folhagem. Lembra que vestes é justiça de Deus? Eles se sentiram nus e foram lá e pegaram as folhas. Qual era a intenção dessas folhas? Qual é a intenção que eu desço de manhã com um shortinho, que eu não desço com biquíni e fio dental? Qual que é a intenção de eu colocar uma burca? A roupa tem a ver com a condição de Deus. Hoje eu não me sinto confortável de descer de qualquer forma no condomínio, coisa que quando eu era mais garota eu de repente descia. Hoje a minha conduta muda. Eu né, não quero levar para os filhos, os amigos dos meus filhos estão mocinho, vivem aqui em casa. Resumindo, qual é o comportamento, né? Um comportamento de Deus. Ontem eu fiz um stories, eu estava com a blusa em casa, a gente acaba percebendo, Sibeli, minha amiga, como tá aparecendo meu sutiã ali. Claro que eu sou sutiã, sou mulher, sou feminina, mas não quero demonstrar uma vulgaridade, né? Não é que eu sou puritana, mas Deus se vestiria dessa forma. Então, tudo veste, a gente já trouxe uma aula de vestes, que vestes representa, né? A nossa aparência representa a nossa essência. Eu não quero mais ser desejada pelo meu corpo, eu quero ser desejada porque eu sou no completo, né? Como uma mulher de Provérbios 31. Mas trazendo o contexto de vestes com nu aqui, eles se vestiram de folhagens, não era uma roupa. Eles foram se esconder. E aí que eu quero trazer aqui para nós a mensagem de hoje, está lá em Mateus 21:19, sobre a figueira seca. E aqui que eu quero realmente que vocês, cada uma de vocês que vão ouvir depois, a Mabel, a Célia, a Ivani, a Cleo, que estão aqui, né, que estão aqui na sala, e eu falo que a minha boca está mais perto do meu ouvido. Eu sou a primeira aluna da oficina, eu sou a primeira aluna da comunidade, eu sou a primeira aluna aqui do nosso devocional, mas nós estamos aqui mais próximo, ouvindo de fresquinho a palavra, de refletir sobre isso, sobre essa roupagem, essa folhagem. Vamos trazer aqui quando Adão e Eva pecaram, sentiram inadequados e foram buscar qualquer roupa para se cobrir. De manhã cedo, Jesus, né, lá na figueira seca, está em Mateus, se vocês quiserem acompanhar, é o 19, mas eu vou começar com o 18 aqui, ó. De manhã cedo, quando voltavam para a cidade, Jesus teve fome. Jesus teve fome, porque Jesus, apesar de Deus, ele estava em formato de homem, tendo as nossas necessidades. E por que que Jesus podia ter nascido já espírito? Não, o Senhor fez ele nascer humano para saber que ele sabe todas as nossas dores, as nossas necessidades. Inclusive, ele nem nasceu filho, ele nasceu filho gerado por Maria e José foi o pai adotivo dele. Quando ele morreu na cruz e nos devolveu a filiação, ele sabe. Ó, nós fomos adotados pela família de Deus. Mas quando, por exemplo, alguém não tem pai,
pai biológico e adotado por alguém, Jesus sabe essa dor. Jesus sabe todas as nossas dores. Então, Jesus teve fome como eu, como você. Vendo uma figueira, olha, presta atenção nos detalhes. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou. Jesus estava com fome. Quando ele viu uma figueira robusta, cheia de folha e frutos. Uma figueira, olha, já robusta, cheia de folhas e frutos no caminho. Aproximou-se dela, mas na hora que ele aproximou dela para pegar o fruto, porque ele estava com fome, olha que detalhes, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Ele nada encontrou, ó, nada encontrou, a não ser as folhas. Ele foi buscar o fruto, ele viu a figueira linda, cheia de folhas ali, figueira, com a aparência dos frutos, que ele se aproximou para pegar o fruto, ele só encontrou as folhas. Então disse: nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Ele amaldiçoou a árvore. Nunca mais dê fruto. Aí no 20, ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhe asseguro a vocês, se vocês tiverem fé a não duvidarem, poderão fazer não somente isso do que eu fiz com a figueira, mas também dizer ao monte: levante-se e atire de um lado para o outro. Mas em que tudo pedir oração e creram que receberão, né? Tá falando de fé aqui, mas o foco não é o versículo 21 falando de fé, o foco é a figueira. Numa outra versão, diz que a figueira não estava dando fruto porque não era tempo de dar fruto, tá? Não era tempo de dar fruto. Mas voltando para cá, por que que Jesus amaldiçoou a árvore se não era nem tempo de dar fruto? Não era nem tempo de dar fruto. Ele não foi. Eu meditando, eu falei, meu Deus, mas será que Jesus não foi ingrato aqui? Ele não tinha, ele não pegou o fruto porque não tinha, não era época, né? Não é toda época, primavera, verão, outono, inverno que dá fruto. Tem um tempo certo de dar fruto. A árvore seca, ela vai começar lá o ciclo dela de novo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, ó, que só tinha as folhagens. Lembra, ó, vendo a figueira no caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser as folhas. Lembra que eu trouxe que Adão e Eva, quando pecaram, se sentiram indignos, foram lá e pegaram as folhas para se cobrirem? Aqui, quando Jesus amaldiçoou a árvore, não foi porque ela não estava dando fruto no tempo certo, era uma árvore que vivia de aparência. Ele, quando se aproximou, ele tinha certeza do que ela teria fruto. Certeza, ela vivia de aparência. E aqui que eu quero chamar a nossa atenção. Olha aqui. Olha o que eu quero chamar a nossa atenção. Então, será que a gente não está vivendo de aparência? Eu, às vezes, inconsciente, quando o louvor fala que ele não quer religiosidade. Quantas vezes eu estava na igreja, inclusive nessa época que eu estava na igreja, que eu era diaconisa, eu tinha meus 2 filhos pequenos, eu estava com um problema forte no casamento naquela época já, mas não conseguia conversar e eu achava que meus problemas seriam resolvidos na igreja. Na igreja. A igreja é para a gente congregar, ouvir a palavra de Deus, para comunhar, aumentar a nossa fé. Mas a conversão aí é na intimidade, como eu trouxe. É na intimidade que se geram coisas. É na intimidade do marido e mulher que ela engravida. É na intimidade que a gente engravida das coisas do Senhor, da transformação. E tinha uma senhora que morava aqui na frente do meu apartamento. Eu moro aqui já há 12 anos. Então, eu tinha uma senhora que morava aqui na frente. E vira e mexe, ela pedia um copo de açúcar, de sal, de café. Vira e mexe, ela pedia. E eu mal abria a porta, entregava para ela. E os meus filhos sempre foram uma delícia, meus filhos. O Felipe devia ter mais ou menos ali uns 8 anos, a Ana 5, mais ou menos isso. E ela queria criança, uma senhora de idade. Resumindo, eu mal dava ali por rápido, sem dar nenhuma mega atenção para ela, nada, entregava o copo de açúcar para ela. Não, dona Fulana, não precisa nem devolver. Gente, ela não estava vindo buscar o açúcar, o sal, ela queria atenção, ela queria brincar com as crianças. E ali eu fechava a porta para cuidar do meu umbigo, né, rapidamente, cuidar da minha casa para ir para a igreja. E ali E ali ela pegou e, em tempos depois, ela morreu, gente. Ela teve câncer da garganta e eu não percebi, né, pelo meu egoísmo, que é porque eu tinha que sair correndo para arrumar a igreja, da minha religiosidade. A vizinha, a outra vizinha, quando o pai dos meus filhos saíam, eu sempre fui aquela mulher de levar até a porta, de orar, de fazer mesa, de fazer cama. Eu fazia meu papel também direito ali. Também fiz meu papel também numa outra parte, não tão bem assim, né? Que numa relação a dois, nenhum dos dois é tão inocente.
E ali eu ficava olhando o pai dos meus filhos sair, e quando ela, como é rotina, né, vizinho de porta, quando ele saía, esse tipo 5 e pouco da manhã, essa vizinha já ia para casa dessa outra que vinha me pedir para poder cuidar, porque ela desenvolveu um câncer na garganta e já vivia de sonda. E ali, quando isso ela piorou muito, logo ela morreu. E quando ela morreu, o Senhor me trouxe um constrangimento, porque o Espírito Santo ele nunca traz culpa, tá? A culpa não é uma característica do Espírito Santo, a culpa é uma característica do diabo. Mas o Espírito Santo traz constrangimento, ele nos corrige em constrangimento. Lá em Provérbios 31, 26 fala que a mulher sábia fala com sabedoria e ensina com amor. Sabedoria e amor são frutos do Espírito, vem do Espírito. E, inclusive, o constrangimento em amor. O Espírito Santo falou que eu estava tão ocupada com meu umbigo que eu nem falei de Jesus para ela, eu não demonstrei esse Jesus para ela em formato de amor, em formato de, né, de ter atenção para ela. Será que eu nem trabalhava fora, eu trabalhava dentro de casa, apesar de 2 crianças, uma correria, mas eu queria ir para a igreja arrumar a cadeira. Né? Ali, a igreja, eu confesso para vocês, hoje, depois de alguns anos, eu estou falando coisa aí de 5, 6 anos, mais ou menos, 5 anos mais ou menos, que eu arrumava a cadeira era para esconder as minhas dores, o meu casamento que já não estava bem, as minhas dores, eu não era vulnerável diante de Deus, tanto que é o segredo da vulnerabilidade, existe um segredo, a cura vem com o coração aquebrantado, é na vulnerabilidade, então eu queria estar ali, eu era uma religiosa. Eu era uma religiosa, muitas vezes eu era uma fariseus. Eu não fazia o que eu falava de fato, sabe, com aquilo que é a palavra. Então, tanto que eu fui uma mulher rixosa, contribuí muito com o meu divórcio. O divórcio é algo muito difícil, tanto que hoje eu falo que eu me mantenho casada com Jesus até ele restituir essa minha área, mas eu também contribuí muito com o fim do meu casamento, porque eu era uma na igreja, a perfeitinha lá arrumando, e dentro de casa aqui com meu marido, tinha um lado que eu fazia de esposa, mas tinha outro que não, enfim, capaz de olhar para a vizinha aqui da frente. Hoje eu não conto isso com culpa, eu conto isso para prestar atenção, né? Como eu era religiosa, como eu vivia de aparência. É aqui que eu quero chegar. Quantas vezes aquela árvore que Jesus amaldiçoou, ela tinha uma aparência que tinha fruto. Quantas vezes a gente não está vivendo de aparência ou a folhagem é para esconder algo em nós que não é de acordo com Deus, não é a veste, não é uma justiça de Deus. Então, é isso que eu queria trazer aqui para nós hoje, para a gente não ser uma árvore sem fruto, né? Que o outro olha de longe e acha que a gente é uma árvore frutífera e, na verdade, a gente só tem as folhas. Então, essa folhagem me remeteu a esse Gênesis 3 que eu trouxe para nós como uma analogia, né? Então, que o quê? Que o Senhor não quer religiosidade da gente, Ele não quer essas folhagens, Ele quer que a gente dê fruto de verdade. Ele quer que a gente seja de verdade, que a gente busque Ele de verdade, sem a própria justiça ou para ganhos indiretos. Eu tinha um título na igreja, tudo que eu tinha era um título. Eu sempre, porque eu tenho a realizadora muito alta aí, né, Mabel, nojinho do filme, eu sempre fui a melhor diaconisa. Se eu não fui a melhor, eu era lá a líder, uma das melhores. Entendem que eu estou querendo dizer? Ali só tinha as folhagens, ali escondi uma mulher cheia de dores, cheia de ferida, que ali eu estava impecável, né? Em pé, sempre no salto. Então eu queria trazer para nós uma aparência sem realidade, não é o que o Senhor quer de nós, né? E o que que a gente tem se apresentado diante de Deus, né? Como que nós temos resolvido nossos problemas mesmo sozinhos? Quando eu estou diante de um problema também aqui no meu desafio, eu falo problema porque é um desafio. Eu não resolvo mais nada, eu vou ali para minha intimidade com meu pai, com meu sócio hoje, e falo, pai, e aí, como que a gente resolve isso? O senhor tem experiência, o senhor já teve no meu futuro, quando eu trouxe na segunda-feira dentro da nossa comunidade, que o nosso futuro já é passado para Deus, ele já sabe, ele tem um plano perfeito quando eu vou para Gênesis, quando eu vou para Jeremias 1:5, ele já tem o meu tudo escrito a meu respeito, como está em Salmo 139, 16. Ele tem um plano, ele já escreveu, ele já meu propósito de vida, então ele já sabe qual é o meu novo endereço. Eu não preciso mais viver de aparência. E é isso, essa folhagem. Eu não preciso mais viver de folhagem. Essas folhagens são justiça própria. Eu posso sim ficar nu diante de Deus. Se Adão e Eva tivessem pecado, continuassem nus, o Senhor ia vir, ia perguntar.
porque eles se esconderam, porque eu tô com vergonha, ó. Pecaram. Eu não preciso ter vergonha diante de Deus. Eu não preciso colocar uma folha, uma roupagem e ser uma religiosa. O Senhor não quer nossa religiosidade. Aquela Adriana que viveu na igreja durante muito tempo trabalhando, glória a Deus por aquela fase, mas não era aquilo. Glória a Deus, eu não morri naquela fase. O problema não é morrer, porque morrer a gente vai para o céu. O problema é morrer fora da vontade de Deus. Esse é o maior problema. E é aqui que o diabo quer, que a gente morra fora da vontade de Deus, fazendo coisas que não agradam ele. E ali eu podia ter morrido e, enfim, né, fora da vontade dele ali para mim, porque eu não tinha o coração quebrantado, eu vivia cheia dessas folhagens, eu era uma árvore sem fruto. E hoje, graças a Deus, graças a essa conversão de intimidade, desses últimos 4 anos e meio, que foi meu grande processo, que, né, começou no divórcio. Tudo começou com a morte do meu pai, ó. Eu fui laçada pela dor, gente. Podia ter sido laçada pelo amor, né? Tudo começou com a morte do meu pai 18 anos atrás, mas a minha conversão mesmo aconteceu há 4 anos atrás, 4 anos e meio, no processo de divórcio. Precisava ser pela dor? Com a Adriana precisava. Com a Adriana foi o único meio, né? Poderia ter sido bem menos, poderia ter sido no amor. Queria ouvir vocês aqui para a gente fechar, 8h48, não sei se vocês conseguem falar. Ivani, você que está com a câmera aberta, apesar de você estar no trajeto aí, consegue falar? Cleo, não sei se você consegue digitar, Mabel. Eu queria ouvir um pouquinho vocês. E a gente não pode, que a nossa aparência seja literalmente a nossa essência. A gente já trouxe uma aula de vestes, e aí esse é o convite hoje. Não ser uma aparência para esconder que a nossa roupa seja uma religiosidade para esconder a nossa vergonha, a nossa indignidade, a nossa fase inadequada, né? Que seja verdadeiro, nós sejamos verdadeiros diante de Deus mesmo. A Cleo está escrevendo alguma coisa, não sei se a Mabel também. Ivani, não sei se você consegue falar. Não consegue, né? Mas deu para ouvir, fez sentido. Tanto que tem Mateus também, que um fariseu lá fala: Deus, eu salvei seu nome, expulsei demônio, fiz isso e fiz aquilo. Aí Jesus, sei lá, ela não lembra a passagem direito, fala, sai daqui, bando de hipócritas, eu não te reconheço. O problema, gente, é ser, além de tudo, essa folhagem aqui é ser fariseu. O fariseu, gente, ele acreditava em Jesus, no que Deus falava. Ele só não fazia. É igual o pai. Fala que eu faço, fala que eu falo, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Gente, filho não aprende assim. Filho aprende por exemplo. Então, que nós não sejamos fariseus, né? Acho que a Ivani está digitando também. Deixa eu ver, deixa eu puxar aqui, que eu tô no. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, para a gente já finalizar essa palavra, gente. Que a gente vá sim para a igreja, viu? É muito importante. Hoje eu já congrego numa outra igreja, mas eu não, a minha intenção é outra, entende? A minha intenção é comunhão, a minha intenção é estar lá na casa do meu pai, adorando. É uma das formas de adorar o meu pai, com louvores, estar ali entre irmãos, um lugar que a gente, né? Ouve uma palavra, aumenta a nossa fé, não diferente daqui. Mas a minha transformação é na intimidade. É sem roupa, é nua mesmo, é nua, sem roupa, sem salto, né, Babel? A realizadora que ama um salto, é sem salto, é nua mesmo. Quando ele pergunta, Adriana, cadê você? Tô aqui, pai, tô nua mesmo, eu errei mesmo, eu tô insegura mesmo. Olha aqui, me ajuda aqui, né? A Cleo colocou assim. Ontem à noite estava mesmo meditando porque preciso voltar à intimidade que tinha antes com meu Deus, de perguntar ou questionar algo, e assim como diz o diabo na lata, Deus já respondia. Eram duas, eram 2 de acordar, era duas de acordar de madrugada, porque o Espírito Santo me acordava. Já olhava e ficava uma hora ou mais conversando com Deus. Ultimamente estou falhando nisso. É,
orar de madrugada, né? Porque a filha é menor, né? É por conta dessa. Lembra, a filha acorda de manhã, mãe, tô com dor na barriga, um chazinho, né? Olha, só nesse frio, é só muito amor que faz a gente acordar, levantar de madrugada e preparar um chá, orar. Eu também, Cléo, tenho dificuldade às vezes de acordar. O senhor tem me pedido para acordar às 5 da manhã, mês de férias, nesse frio. Eu tenho dormido tarde por uma questão de administração aqui. Meu, 5 da manhã, e o meu olho nem abre direito, e eu trabalho, estou numa pegada aí forte, não estou conseguindo tirar um cochilinho durante o dia, porque senão eu não consigo reproduzir. Aí eu fico mais um pouquinho, quando eu vejo já são 6h30, e 6h30, já para me arrumar, preparar a aula, pronto, eu perdi aquele tempinho de intimidade. Então, quando ele fala de madrugada pra gente, não importa a hora, é porque eu, por exemplo, quando meus filhos acordam, ó, terminando aqui esse devocional, já vou dar café da manhã para eles, já daqui a pouco eu vou atender. Cadê meu tempinho de intimidade? Igual o marido. Marido, por exemplo, eu que tive filho pequeno quando eu era casada, meus filhos eram pequenos. Eles dormiam, a gente ia pro quarto, é o nosso tempinho de qualidade. É isso que o Senhor quer, esse tempinho de intimidade. Ele tá te chamando para intimidade. A intimidade não é no meio da sala, na frente dos outros. Intimidade é no secreto. É você e ele, entende? Ele não quer folhas, ele quer fruto, e fruto é gerado na intimidade. É isso que o Senhor tem chamado. Se ele está chamando de madrugada, é porque ele sabe, só por amor que a gente levanta de madrugada. Mas ele, mais do que o tempo de madrugada, porque 3 da manhã é um momento, Deus é um sacrifício, né? É uma renúncia que você está fazendo do teu sono lícito para estar ali com ele. Isso é amor. Mas ele não quer, não é algo de madrugada que ele está pedindo. Ele está pedindo um tempo de intimidade, que pode ser de repente 4 da tarde. Você chega em casa mais cedo, seus filhos não estão, e aí você vai ter um tempo de intimidade. O problema é que a gente chega em casa já tá lá preocupado, tirar o frango do coisa, lá pôr roupa na máquina, e aí, ó, é uma distração. O diabo trabalha com três coisas para mim, três coisas o diabo trabalha na nossa vida, com desânimo, desvio e distração. Então, a gente se distrai na rotina do dia a dia. Por isso que ele pede para a gente um tempo de qualidade. Eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim, que quando o Senhor, Deus, eu quero dormir mais um pouquinho. Deus sabe, Jesus teve fome, ele sabe que a gente tem nosso cansaço, nós somos carne. O problema é que 9 da manhã não vai dar mais para eu ter o tempinho de qualidade com ele. Minha filha já acordou, meu filho já acordou, eu amo fazer mesa, já vou atender 9h30, 10 horas. E aí, quando eu vi, eu paro para fazer almoço, porque eu amo cuidar da minha casa, né? Paralela a tudo isso. E cadê meu tempinho com ele? Cadê o tempinho com o marido que muitas vezes a gente, como esposa, nunca dá tempo? Ele está nos chamando para um tempo de intimidade, não importa a hora, ele só quer o secreto para gerar coisas em você. Se você está sentindo necessidade, não é porque a gente está precisando para resolver os seus problemas. E aí que tá, muitas vezes a gente vai buscar Deus para resolver os problemas, não. A intimidade é para resolver problema, é para ter resposta, é para ter instrução, é para celebrar. O problema é que a gente busca Deus porque quando tá difícil, o negócio tá duro aqui, verdade, mas não é só neste momento. É uma rotina, é tornar isso um hábito. Deixa eu ler de novo o que você colocou aqui. Meu corretor tá ruim, ultimamente estou falando dias. Ah, tá. Então vamos lá. Ontem à noite estava mesmo meditando porque preciso voltar a ter intimidade. A palavra é essa, que tinha antes, ó, tá vendo? Já era um hábito seu, de perguntar ou questionar algo. Isso mesmo. E assim como diz o ditado, na lata Deus já respondia. Eram dias de acordar de madrugada, porque o Espírito Santo me acordava, já ajoelhava e ficava 1 hora ou mais. O Espírito Santo, ele acorda a gente. Mas pode ser, como eu te falei, não importa a hora, importa esse tempinho de intimidade. E porque na intimidade a gente não precisa pôr folha. Resumindo, é isso. Na intimidade, a gente não precisa se vestir com folhas. Não preciso estar numa igreja lá fingindo que está tudo bem, como era o meu caso, entende? E me destacando como se fosse um cargo, um título. Não é isso que o Senhor. Claro que ele respeitou ali meu tempo de ignorância, mas é aqui, ó, foi nesses 4 anos e meio que realmente o Senhor me tornou meu pai íntimo. Então, olha, eu me converti, tem 18 anos que eu aceitei Jesus. A minha conversão mesmo de trocar de água, de gás, de encanado para gás de rua, ó, essa conversão, né? Tem 18 anos, mas esses últimos 4 que eu tenho nível de intimidade com o Senhor.
E a Ivani colocou: a religiosidade distorce toda a nossa realidade íntima com Deus. Hoje comecei a entender um pouco mais de clareza o que é ter, sentir essa intimidade de verdade. Exatamente. Religiosidade, gente, mata. Religiosidade destrói. O Senhor está falando: sai daqui, bando de fariseus, sai daqui. Eu expulsei demônios, eu salvei. Não, você não tem uma vida íntima comigo. Quem levanta de madrugada para pegar um chazinho para a filha é pai e filho. E aí eu convido vocês, a Cleo não tá, mas depois eu envio para ela a aula que eu trouxe da semana passada. Quem que a gente está escutando? A gente quer o Deus como pai, mas a gente está sendo filha. A gente quer que Deus resolva os nossos problemas, mas a gente tá dando esse tempinho de intimidade para ele? Quem é o seu pai? Quem que a gente está ouvindo? As nossas próprias justiça? As próprias emoções? As próprias... O diabo que vem distorcendo a nossa identidade, como eu trouxe também na aula. Eu fui muito ministrada fazendo essa aula. Gente, de verdade, eu faço essa aula de madrugada. É o meu tempo de intimidade, na verdade, eu só transbordo, porque eu sou muito, eu começo a chorar, de falar, meu Deus, não acredito que eu não acredito nem que fui eu que fiz, porque não sou eu sou só um veículo, eu sou a primeira pessoa. Falo que Deus, ele me usa mesmo, ele toca primeiro em mim. Mesmo que não tenha ninguém na sala, eu já vibro, porque eu precisava ouvir aquilo, eu precisava entender aquilo, entende? Eu falo, é sobre mim. E aí a gente transborda, né? É sobre isso. Então é isso, meninas, para a gente fechar aqui hoje, eu queria que vocês, o convite é uma palavra simples, cirúrgica, sobre isso. Quando Adão pecou com a Eva, eles se sentiram nus, envergonhados, indignos, inadequados, porque quando eles pecaram, eles desobedeceram, deixaram ouvir o pai, eles perderam essa paternidade cefá. Então, quando a gente se sente nu, a gente vai lá e coloca uma roupa, uma folhagem, para esconder alguma coisa. E aí é como essa árvore que Jesus amaldiçoa, né? Então, que a gente não viva de aparência, que a gente não se apresente diante de Deus com nossa justiça própria, né? Quando a gente vai pegar as folhagens para enganar alguma coisa, tá bom? Quero agradecer aqui a Mabel, não está conseguindo, mas Mabel, depois você escreve lá no grupo. Gosto muito da sua interação. Você faz parte dessa mesa, Mabel. Em breve quero você sentada com a gente, literalmente, é, no seu momento, né? Abrindo a câmera, interagindo. Sua fala é muito importante. A Ivani, glória a Deus, um ato aí de decisão, né, Ivani? Ah, Mabel apareceu, que linda, colorida. Bom dia, minha amiga. Se soubesse como é tão bom ver a sua presença, tão bom. E logo, logo a Cleo também na rotina dela, que eu sei que no trabalho, parar e para ouvir, olha, é realmente, e, né, Cleo, que você possa trazer isso para o seu dia mesmo, essa intimidade, porque o Senhor tem algo para te entregar, um fruto para você gerar. E Ele só vai entregar na intimidade, para ser uma árvore realmente frutífera. Mabel, quer trazer alguma coisa para a gente fechar? Não? Só dizer que é só agradecer mesmo. Essas reuniões às quartas-feiras são maravilhosas, só gratidão. Amém, minha amiga. E sobre essas, de quarta-feira eu gosto dessa palavra simples mesmo, para a gente poder falar assim, sou eu, né? Se colocar, puxa, sou eu, igual semana aí eu trouxe do Zaqueu lá, que muitas vezes tudo que a gente precisa é só querer ver Deus, sem nenhuma intenção, né? E aqui não precisamos de aparência. Deus nem quer nossa aparência, Ele quer nossa essência mesmo. E para mim, tá? Agora para mim aqui, cá entre nós, mesa de amigas, Jesus está às portas. Jesus está às portas. E pode ser que a gente não tenha mais tempo, né? Então ele está contando com a gente e através de nós para tocar mais pessoas. E aí ele quer uma árvore com fruto de verdade, né? Então tá bom, meninas. Eu vou finalizar aqui com os do horário, que vocês se reverberem nessa palavra como eu, né? E um dia lindo para vocês. Mabel, a gente vai falando pelo grupo, minha amiga, a gente vai marcar para falar. Ivani, a mesma coisa. Eu vi que tem uma mensagem sua aqui, Cléo. A gente vai falando também a gente vai falando pelo WhatsApp, tá, Cleo? E eu tô para fazer um encontro aí nosso, presencial. Quero muito que você esteja presente, Cleo. Tá bom? Um beijo, tá? Mabel, minha amiga, um lindo dia para você aí, na presença de Deus, tá bom? Beijo, fica com Deus. Vou parar de gravar aqui. Pai, obrigada por essa manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Tchau, Ivani.